Olá, Patrícia, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, de aceitar conversar com a gente do TikTok News. A sua disponibilidade e a atenção é muito importante para a gente, tá? Então, a gente vai começar aqui a nossa entrevista. E para a gente começar, Patrícia, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você, sabe? Gostaria que você explicasse um pouco do seu trabalho, os seus sonhos, suas ambições aqui para a gente. Esse momento é todo seu, pode ficar à vontade. Obrigada pelo convite. Então, não é muito, eu sou meio simples, né? Eu amo escrever, como a maioria dos autores, né, que a gente busca aqui alcançar. A escrita ela é uma paixão, ela se comunica com a alma, se comunica de forma profunda com quem eu sou. Então, gostaria de viver da escrita, de viver dessa arte, desse amor, dessa paixão. E também descobri uma paixão por auxiliar, ajudar as pessoas que estão entrando nessa jornada. Porque a gente tem a informação, a gente tem as ideias, só que nem sempre tem alguém, tem uma rede, alguém que já passou por aquela experiência, que já viveu aquilo tudo e vai poder nos auxiliar. Olha, vai por esse caminho aqui, olha, você tem essas opções, escolhe qual é a melhor opção, que vai conversar melhor com quem você é, com o livro que você está escrevendo. Então, toda a paixão nesse sentido da escrita e de quem também vive com a escrita é comigo. Entendi. Você já até entrou em alguns tópicos que a gente vai aprofundar. E eu queria falar justamente sobre essa parte da Patrícia escritora, né? A gente viu que você tem um livro, você já até deu alguma matéria aqui no portal, né? Um tempo atrás, sobre o seu livro, ele chama Sim. Elemental, né? Ascensão. É. E é um romance com fantasia, fiquei super interessada. E aí, levando para esse lado da Patrícia autora, a gente queria saber quando surgiu o seu amor pela escrita, sabe? Se foi uma coisa que você sempre soube que queria fazer. Conta pra gente como que foi esse processo. Então, quando criança, eu comecei a escrever, eu já escrevi as minhas histórias, mas eu nunca tinha pensado na escrita como uma profissão. Eu acho que isso é um déficit no Brasil, né? A gente não olha para a escrita como uma profissão, como algo sério, né? É só um hobby. Então, como um hobby, eu fui levando por muitos anos. Eu fui escrevendo as minhas histórias e arquivando, escrevendo as minhas histórias e arquivando. Mas eram histórias curtas. Até que um dia eu resolvi me desafiar pela curiosidade. E se eu escrevesse um livro? E eu começava a escrever assim de madrugada e até de manhã escrevendo. Sem sentir a hora passando, sabe? E sem sentir nem onde eu estava. Porque a gente é como se entrasse num mundo próprio. Então, eu ia no meu mundo ali, viajando, escrevendo, e quando eu via, já tinha passado a hora, já tinha a vida acontecendo, e por conta da vida acontecendo, eu acabei pausando, né, a escrita do meu livro. E deixei mais alguns anos, até que eu conheci o portal, eu tive a oportunidade de viver isso que você está vivendo, de ser uma redatora no portal, de experienciar o jornalismo, e foi uma segunda paixão, ou um desmembramento da paixão que eu tenho pela escrita, eu descobri no jornalismo. Então, eu voltei com o meu livro, eu publiquei meu livro e descobri o jornalismo como uma paixão, pegando por um lado profissional perante a sociedade, porque, né, a escrita de um livro é muito profissional, requer seriedade, disciplina, requer muita persistência para que a gente possa não só viver a paixão, mas também alcançar, conquistar ali a obra pronta, né? A nossa ideia ali no papel. Exatamente. Eu ia até te perguntar agora se a escrita é o que você pretende fazer, né, profissionalmente, mas também tem a parte do jornalismo, né? Você quer balancear essas duas áreas, um pouco dos dois ali, fala pra gente. Eu estou fazendo jornalismo, sou apaixonada. Sim, eu quero viver a redação de um jornal, escrever notícias, escrever matérias. Eu gosto, críticas, e a peças e essas experiências que são legais, que culturalmente acrescentam para a gente. E a gente pode contribuir também valorizando o trabalho de quem está lá, assim como é arte, né? A escrita é arte, são várias formas de arte. Se a gente tem a oportunidade de valorizar a arte do próximo, é uma experiência maravilhosa para nós também. Então, o jornalismo
e a escrita com a editora auxiliando os autores que estão aí trilhando um caminho que ele é de muita persistência, mas também de muito amor. A joia, muito obrigada. Ainda nessa parte da Patrícia autora, a gente pode esperar projetos para o futuro? Tipo assim, tem alguma previsão para uma segunda parte de Elemental? Como que tá? Tem. Eu estou escrevendo a segunda parte de Elemental, vai ter uma terceira parte de Elemental e aí eu finalizo Elemental. Que bom, então. E sobre a carreira de escritora, né? Como que você vê hoje no Brasil? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado, né? Você já está nesse ramo já tem um tempo. E o que você acha que pode ser melhorado? Porque a gente sabe que é uma área difícil, um pouco explorada ainda, né? Pouco valorizada. Sim, a entrada nesse mercado é um desafio, vamos colocar dessa forma. Não uma dificuldade, mas um desafio. É preciso ter persistência, é preciso ter constância, então conseguir se comunicar com as redes sociais, ver onde que você vai conseguir uma melhor divulgação da sua obra, criar um perfil, uma personalidade, uma identidade, para que você possa se comunicar com o seu público, não como mais uma pessoa que é um público também, mas como um autor, uma autora. Alguém que, entre aspas, vamos colocar assim, tem um fundamento diferente. Por quê? Tem a vivência da escrita. Está no fundo da escrita, da organização daquele livro. Né? É diferente. As pessoas, elas... se você for parar para pensar na criação de uma marca, na identidade de uma marca, você vai criar um perfil para aquela marca. E a pessoa, o autor, ele é uma marca. Ele tem que ter um porquê de as pessoas quererem ler o livro dele. Por que as pessoas vão querer ler o seu livro? O que ele acrescenta no mundo? O que ele acrescenta na vida delas? Porque a escrita, seja ela uma escrita infantil, ela vai acrescentar na vida de alguém. A pessoa vai separar, vai investir um tempo dela para ler aquela obra. Então, ela vai refletir sobre aquilo que ela lê. Mesmo que seja uma história simples, uma história boba, né? Não vai ser boba, vai acrescentar para ela. Então, é importante levar em consideração toda a responsabilidade que se tem ao escrever e ao divulgar, mas também é importante persistir. Persistir é a palavra da jornada. Muito obrigada. Agora entrando na parte da sua editora, né? Que foi um ponto muito interessante que a gente quer abordar aqui mais. Recentemente você abriu o seu próprio negócio e aí eu gostaria de saber como que foi esse processo, sabe? Dessa parte de ser uma empreendedora. É um processo que eu já vivo de certa forma. Eu também sou tatuadora, eu experiencio muitas formas de arte na minha vida, vamos colocar assim. É uma artista nata. Eu gosto de aprender, de conhecer e me aprofundar e poder ajudar as pessoas. A editora é uma forma de juntar o que eu amo e perceber que por me comunicar ali com um público, com as pessoas, com os leitores, com pessoas que eu fui criando uma amizade pelas redes sociais, eu pude perceber que tem essa dificuldade, tem muitas questões que não são ditas, que a gente só descobre vivendo, que a gente poderia ter aprendido antes, poderia ter sido ensinado, poderia ter sido dito. Então, por que não uma editora que a proposta é justamente auxiliar, né? A proposta é auxiliar na publicação do seu livro e na divulgação. Mas por que não auxiliar o início do processo? Você conseguir escrever, você conseguir ter a disciplina, você conseguir alguém que vai estar lá botando a mão no seu ombro, né, de forma figurativa, mas falando, vai lá, você consegue. Hoje você não escreveu, mas amanhã você vai conseguir escrever. São muitas demandas na vida, faz parte, mas você consegue. Então, a ideia da editora, a ideia da editora é uma rede, um porto seguro, para que, se você tem a ideia, se você quer escrever, então você está aqui com todas as condições de você escrever. E aí, o restante a gente vai caminhando junto.
boa essa iniciativa. E as dificuldades que você tem enfrentado sendo uma empreendedora iniciante, né, no mercado nacional? As mesmas dificuldades como autora. É você se inserir no mercado, é você manter uma constância, tendo toda a demanda da vida tradicional, né, de trabalho fora e todas as questões. Então, você tem que se administrar para que possa manter o seu sonho ali, né, acontecendo. Então, tem esse desafio. Nem sempre eu consigo. Às vezes a gente fica um dia, às vezes a gente fica dois, mas aí a gente retorna porque é importante ter objetivos. Eu estabeleço objetivos e procuro me lembrar deles para poder continuar, dar continuidade. Ótimo. E assim, você já até começou a tocar nesse ponto, né? A gente sabe que a literatura, principalmente no cenário nacional, ainda é muito desvalorizada. E que nem sempre os autores vão conseguir publicar um livro ou contar com os serviços necessários oferecidos, né? E aí o propósito da editora Inc é justamente esse, né? Ser um suporte ali para quem está começando, para quem deseja seguir nessa área, mas não tem o norte. Isso, exatamente. Auxiliar, tirar dúvidas, ser realmente uma amiga, mais do que uma empresa, vamos colocar assim, que vai ser distante e vai fazer toda a parte profissional, mas a parte pessoal, a parte emocional, ela fica de lado. Uhum. Então, muitas vezes, não se dá continuidade a projetos que seriam incríveis, a obras que transformariam a sociedade, acrescentariam. Não se dá continuidade porque aquela pessoa ela precisava de alguém ali junto com ela para poder vai lá, você consegue, persiste, é assim mesmo, acontece. Olha, você tem uma outra forma aqui de falar com essas pessoas, seu público, ele gosta mais disso, ele gosta mais daquilo. Você posta dessa forma, você fala daquela forma, como se comunicar, entendeu? Quais redes utilizar. Então, essa troca, essa comunicação que vem da experiência, que vem do estudo, e muitas vezes o autor ele tem a parte da escrita, ele tem aquela paixão, mas a parte do profissional, ele precisa de um auxílio. Entendi. Esse é um suporte mesmo, né? Ainda mais nessa fase de início ali, que a pessoa se sente um pouco perdida. É muito bacana essa iniciativa. Ainda sobre editora, quais dicas você daria para quem quer, né, tem interesse em lançar um livro, uma possível parceria com a editora? Como que faz? É bom se organizar e escrever uma sinopse, mesmo que curta, do seu livro. Tem muitas dicas de escrever para que você possa escrever uma sinopse que ela traga um suspense, mas ela também passe a história, um resumo da história. Então, você precisa organizar e apresentar para a editora, por e-mail, as informações sobre o seu livro, do que ele trata, a obra em si, pode mandar por e-mail, pode falar, olha, o meu foco é publicar numa rede social, é publicar dessa forma, e aí com a editora vai personalizando essa publicação. Certo. Agora uma curiosidade que a gente ficou a respeito do nome da sua editora. Achei diferente. Você pode falar para a gente qual é o significado? Sim. Enki é a cruz, uma cruz egípcia, e ela é da transformação. Então, nós, seres humanos, né, a meu ver, somos diferentes a cada segundo. E muito eu transformei para poder chegar aonde eu estou agora, para poder descobrir essas paixões, por mais que eu gostasse de escrever desde sempre. Então, eu precisei pular muitos bloqueios, viver muitas experiências para que eu percebesse, olha, eu amo escrever. E se eu escrever um livro? Olha, eu amo jornalismo. E se eu fizer uma faculdade de jornalismo? E se eu entrar nessa área? Então, a gente se transforma a cada segundo. A ideia da editora é que, através da transformação, a gente possa alcançar os nossos sonhos, chegar cada vez mais perto de quem nós somos. Muito bonito o significado. E para a gente finalizar aqui, Patrícia, você gostaria de acrescentar algo, deixar algum recado para os nossos seguidores sobre a sua editora, sobre o seu livro? Esse momento é seu, pode falar o que você quiser. Obrigada. Então, a editora, ela foca em auxiliar
desde o primeiro passo. Então, sim, a intenção é pegar o autor que está escrevendo e fazer encontros para que possa trocar, para que possa escrever junto, para que possa ajudar a criar uma rotina de escrita. Como organizar? Às vezes tem um pouco dessa dúvida de como organizar a escrita do livro em capítulos e criar um roteiro para que você possa escrever, como seguir o seu roteiro, e então sair do bloqueio criativo. Tudo isso a editora também vai auxiliar, que é um pouco diferente, foge um pouquinho da ideia de editora que se tem hoje em dia, mas que é o nosso diferencial. Tá certo, então. Patrícia, eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, foi muito bacana esse papo que a gente teve. Você pode Obrigada. falar sempre com a gente aqui do TikTok News. A gente agradece muito a sua disponibilidade, viu? Obrigada, viu?